A paz do Senhor para você, meus irmãos que estão me acompanhando no YouTube. Este é o canal Pérolas do Evangelho. Seja muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos a preciosa palavra de Deus, amém? Seja você evangélico, católico, espírita ou de outra denominação, você é bem-vindo neste canal. Pois o único intuito deste canal é compartilhar a palavra de Deus que é para todos. O meu nome é Bruno César. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você estará abençoando o meu trabalho, amém? E abençoando a vida de outras pessoas. Eu venho compartilhar a preciosa palavra de Deus com vocês, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 22, cujo tema da mensagem é: a voz do povo não é a voz de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes, solenemente declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porás por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lhe lavrem a sua lavoura e seguem a sua sega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos, e não aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhes servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Amém, glória a Deus. Essa palavra é um momento triste que está acontecendo. Samuel era avançado em idade, né? Antes de existir a monarquia, existia o juizado. Primeiro nós vemos a história de Moisés. Moisés é o primeiro profeta levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Josué, sobrinho de Moisés, conquista Canaã. E o Israel agora tinha um espaço geográfico, tinha uma nação que era a Nova Canaã, que eles mudam o nome, que era Canaã, que eles mudam o nome para Israel. E Deus
a partir do momento que Israel estabelece um espaço geográfico, estabelece um território nacional, Deus constitui juizado. O que é o juizado? Eram líderes tribais. Eram líderes, alguns eram profetas, outros eram guerreiros. Eles eram líderes que eles existiam justamente para julgar Israel, como se fosse um rei, um tipo de rei, só que com menos poder. Só que o que acontece? Israel queria imitar as outras nações, Israel queria ser igual aos outros povos, os povos pagãos. Mas desde Moisés, Deus falou, olha, vocês não vão adorar outros deuses, vocês não vão ser como os egípcios, vocês não vão ser como os outros povos, vocês vão ser um povo santo. Vocês não comerão carne de porco, vocês não comerão isso, não comerão animal imundo. Deus estabelece um monte de princípios e regras. Isso vocês não vão poder fazer, isso vocês vão poder fazer. Mas a palavra não é uma palavra que incomoda as pessoas até hoje. Ninguém gosta de limites, as pessoas querem viver hedonisticamente. O que é hedonisticamente? É o hedonismo, que é viver para o seu ventre, para os seus prazeres, para os seus desejos. Mas nem tudo aquilo que a gente tem desejo de fazer vai nos fazer bem. E Deus sabe disso, porque a nossa natureza humana foi corrompida com o pecado. Então, muitas vezes nós temos desejos que não são de Deus. É o pecado na nossa carne. E nós temos que buscar o Espírito Santo para a gente vencer o pecado, para a gente não... Porque toda vez que nós pecamos, a palavra pecado significa desvio. Toda vez que nós pecamos, nós nos desviamos de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós ferimos a lei de Deus, nós quebramos os princípios de Deus e nós estamos fazendo mal ao próximo, por mais que você não veja dessa forma. Toda vez que você peca, você está fazendo mal a Deus, a si mesmo e ao próximo, mesmo que você ainda não tenha percebido isso. E o principal mandamento é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar a Deus, tenho que amar a mim mesmo e tenho que amar o próximo. Então quando você peca, você está ferindo essas três leis. Você está ferindo a Deus, você está ferindo a si mesmo e você está ferindo o próximo. Embora você não veja dessa forma. Talvez ainda não esteja vendo dessa forma. E o povo de Israel queria imitar as outras nações, as nações circunvizinhas, as nações pagãs. Deus queria que Israel tivesse um rei, mas aquele não era o tempo ainda. Tem pessoas que pensam que Deus não queria monarquia. Deus queria, mas não nesse tempo. Ainda não era o tempo. Se dependesse de Deus, o primeiro rei a ser ungido ia ser Davi. Davi que era o homem segundo o coração de Deus. Mas pelo povo ter se precipitado, ter ficado ansioso, né? Ter almejado imitar as outras nações, que na verdade, Deus até fala: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque desde o Egito eles adoram outros deuses. Quer dizer, você vê aqui Deus falando para Samuel: Samuel, esse povo é obstinado, esse povo não quer seguir os meus mandamentos. Eu falo para eles o que é verdade, o que é certo, o que é errado, eles não querem me ouvir. É por isso que eles não querem ouvir você, Samuel. Porque você anda segundo os meus preceitos, os meus valores, os meus princípios e os meus valores. E quantas vezes por nós seguimos os mandamentos de Deus, as pessoas nos ignoram, não levam a sério o que nós falamos, e às vezes Deus está nos usando. E Samuel tenta alertar, mas Deus falou: Samuel, não adianta discutir com esse povo. Dá o rei deles. Mas fala qual vai ser as regras. Samuel ele fala, né, que vai usar os filhos e as filhas para trabalhar para eles. Quer dizer, uma lei dura, pesada. E o povo fala: beleza, sobre nós vai ter um rei, pode vir. E quantas vezes as pessoas, em nome do pecado, se submetem a coisas que você não entende. Você olha, poxa vida, aquela pessoa, por causa do alcoolismo, por causa das drogas, por causa disso, por daquilo, está submetendo a esse tipo de tratamento só para não largar o vício, para não largar o pecado. E a gente fica sem entender nada. E é o que o povo estava fazendo aqui. O povo queria ser igual às outras nações, queria viver, queria ter os valores das outras nações. E Deus fala: Samuel, deixa eles escolherem o rei. E quem é eleito? Quem é eleito pelos homens? Saul. Quando Samuel unge Saul, Samuel unge Saul com um vaso de barro. O vaso de barro significa algo transitório, algo passageiro. Quando Samuel unge Davi, ele unge Davi com um chifre de carneiro. O chifre de carneiro no Oriente simboliza algo duradouro, algo permanente. Ou seja, Deus não queria Saul como rei. Saul foi eleito pelo povo porque ele era o mais alto, o mais forte e o mais belo.
Parece até campeonato de beleza isso aqui, não parece que é uma eleição política. E aí, por isso que o tema da mensagem é: a voz do povo não é a voz de Deus. E não é mesmo. A voz do povo não é a voz de Deus. Saul foi eleito pelo povo, mas não por Deus. Quando Deus escolhe Davi, olha que coisa maravilhosa Deus faz. Como Davi foi um homem extraordinário, apesar das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus erros. Como Davi foi um ótimo monarca. Olha o legado que Davi deixou. Davi trouxe um momento de adoração, de paz, de prosperidade para Israel. Como Israel cresceu no governo de Davi e como Israel sofreu na mão de Saul. Por que Israel sofreu na mão de Saul? Porque Saul não foi escolhido por Deus. Saul parecia um rei, ele era alto, ele era belo, ele era forte, ele só não era rei. Ele era alto, ele era belo, ele era forte, mas não era rei. Davi era baixinho, magrinho, ruivo, mas era ele que Deus queria como rei. E Davi foi o maior guerreiro da existência. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Isso mostra que os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos e são melhores que os nossos. A vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Então, querido, não queira imitar o mundo, não queira imitar o Egito, a Babilônia, os filisteus. Seja uma nação eleita, seja santo. Siga os princípios e os valores de Deus, ainda que seja difícil. Peça ajuda ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Ele nos dá poder para vencer o pecado. Seja santo, seja povo exclusivo de Deus. Seja separado, a palavra santo significa separado. Deus estabeleceu mandamentos para Israel porque Deus amava aquele povo. Deus queria que fosse um povo que se destacasse das outras nações. E hoje Deus quer isso da igreja, porque a igreja é o novo Israel de Deus. Deus quer te usar no seu ministério, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Permita-se ser usado por Deus como Samuel foi usado, como Davi foi usado. E saiba, querido, que a maioria não é Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não escute o que a maioria está falando. Escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz de Deus. A voz de Deus é que é verdadeira. O resto é voz de engano. É voz de ilusão, de mentira. Eles escolheram Saul pela aparência e quebraram a cara. Eles queriam um rei fora do tempo e quebraram a cara. Mas quando Deus tomou as rédeas e falou: não, agora eu vou consertar essa história aí. Agora eles vão ver como os meus planos são melhores e maiores que os deles. E Deus escolhe Davi e Israel vive um tempo de paz. Davi guerreou muito, mas Davi trouxe um momento de prosperidade, de paz para Israel. Então que essa palavra fique no seu coração, querido. Não almeje ser igual às outras nações. Não almeje ser igual ao mundo. Seja a igreja de Deus, com os conceitos, os valores e os princípios de Deus. Não se corrompa. Você nasceu para ser uma nação eleita, um povo escolhido. Você nasceu para ser diferente. Você foi separado de Deus deste mundo para fazer a diferença, para iluminar na escuridão, como Samuel fez, como Davi fez, não como Saul ou aquele povo. Amém? Não queira imitar as nações pagãs. Que essa palavra tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho. Desde já agradeço sua audiência e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima semana.